Sigmund Freud, o pai da psicanálise, moldou profundamente nossa compreensão da mente humana. Suas teorias enfatizaram o inconsciente como um repositório de desejos reprimidos e memórias traumáticas. Freud acreditava que essas forças ocultas influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Central em seu trabalho é o complexo de Édipo, sugerindo desejos sexuais inconscientes pelo pai do sexo oposto. Esse complexo desempenha um papel crucial na formação do superego, a bússola moral da personalidade. O modelo da psique de Freud, muitas vezes representado como um iceberg, ilustra a estrutura da mente. A mente consciente, representada pela ponta do iceberg, engloba nossa consciência imediata. Abaixo da superfície encontra-se o pré-consciente, contendo pensamentos e memórias acessíveis. A vasta porção submersa representa o inconsciente, um reino de instintos e material reprimido. Freud acreditava que acessar o inconsciente era a chave para resolver o sofrimento psicológico. A psicanálise utiliza técnicas como interpretação de sonhos e associação livre para abordar esses conflitos ocultos. O trabalho de Freud revolucionou a forma como vemos a mente e seu funcionamento. Sua ênfase no inconsciente impactou significativamente a psicologia, a literatura, a arte e a cultura. No entanto, suas teorias também foram recebidas com críticas e debates, levando a perspectivas alternativas. Freud desenvolveu várias técnicas para explorar o inconsciente, incluindo a hipnose, que ele mais tarde abandonou. A associação livre permitia que os pacientes falassem livremente, revelando pensamentos e sentimentos ocultos. Além disso, Freud introduziu a interpretação dos sonhos como uma janela para o inconsciente. Em seu livro, A Interpretação dos Sonhos, Freud detalhou como os sonhos podem ser analisados para revelar desejos reprimidos. Freud também explorou a transferência, onde os pacientes projetam sentimentos de figuras importantes para o terapeuta. A transferência tornou-se um componente central da psicanálise, permitindo resolver conflitos emocionais antigos. Embora algumas de suas ideias tenham sido contestadas, a influência de Freud na psicologia moderna é inegável. A psicanálise continua a evoluir, mas as contribuições de Freud permanecem um marco fundamental na compreensão da mente humana. Os filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, figuras-chave do pensamento pós-estruturalista, lançaram uma crítica significativa à psicanálise freudiana em sua obra colaborativa Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, em 1972. Eles desafiaram a estrutura edipiana, argumentando que ela representava uma visão restritiva e normativa do desejo. Para Deleuze e Guattari, a ênfase de Freud no triângulo familiar como o principal local de conflito inconsciente limitava a compreensão da verdadeira natureza do desejo, que eles viam como muito mais expansiva e fluida. Deleuze e Guattari propuseram um modelo alternativo do inconsciente, que se afastava da ênfase freudiana na falta e na repressão. Eles imaginavam o inconsciente não como um teatro de desejos ocultos, mas como um local de produção, uma força dinâmica, constantemente gerando novas conexões e possibilidades. Essa reconceitualização do desejo formou a base de sua crítica à psicanálise e sua abordagem única para a compreensão da subjetividade. Sua crítica se estendeu à interpretação dos sonhos de Freud, que eles viam como mais do que apenas realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Em vez disso, eles viam os sonhos como expressões da capacidade produtiva do inconsciente, gerando novos significados e conexões, em vez de simplesmente repetir traumas passados. Essa mudança de perspectiva teve implicações significativas para a forma como eles entendiam a relação entre o consciente e o inconsciente, e a própria natureza da subjetividade. Além disso, Deleuze e Guattari criticaram a noção freudiana de que o inconsciente é um repositório de traumas e desejos reprimidos. Eles argumentaram que essa visão reduzia a complexidade do inconsciente a um simples mecanismo de repressão. Em vez disso, eles propuseram que o inconsciente é uma máquina produtiva, sempre em movimento, criando novas realidades e possibilidades. Essa visão dinâmica do inconsciente abriu novas formas de entender a subjetividade e a criatividade humana. Deleuze e Guattari
também desafiaram a ideia de que a psicanálise deveria ser a única forma de entender a mente humana. Eles defenderam uma abordagem mais pluralista, que incluísse diferentes perspectivas e métodos. Essa crítica à psicanálise freudiana não apenas questionou suas premissas básicas, mas também abriu caminho para novas formas de pensar sobre a mente, o desejo e a subjetividade. Deleuze e Guattari nos convidam a ver o inconsciente não como um lugar de repressão, mas como um espaço de criação e potencial ilimitado. A crítica mais contundente de Deleuze e Guattari a Freud centrou-se no complexo de Édipo, que eles viam como uma estrutura limitante e, em última análise, opressiva. Eles argumentaram que reduzir o desejo aos limites do triângulo familiar ignorava as forças sociais, políticas e culturais que moldam nossos desejos. Em sua visão, o modelo de Freud patologizava desejos e experiências não normativas, reforçando as normas sociais em vez de libertar os indivíduos delas. Em vez de ver o desejo como inerentemente edipiano, Deleuze e Guattari propuseram um conceito de produção desejante. Eles argumentaram que o desejo não é algo com o qual nascemos, mas algo produzido por meio de nossas interações com o mundo. O desejo, em sua visão, não se trata de falta ou de buscar possuir um objeto, mas sim do fluxo e da produção de conexões, intensidades e experiências. Essa reconceitualização do desejo teve implicações profundas para a compreensão da subjetividade. Para Deleuze e Guattari, o eu não é uma entidade unificada e coerente, mas uma montagem constantemente mutável de desejos, fluxos e intensidades. Essa compreensão fluida e dinâmica do eu desafiou as noções tradicionais de identidade e ofereceu uma alternativa radical ao modelo freudiano. Hoje, essa visão de desejo e subjetividade encontra aplicações em diversas áreas, desde terapias alternativas até movimentos sociais que buscam a emancipação e a transformação pessoal e coletiva. As teorias de Freud, embora revolucionárias, não ficaram livres de controvérsias. Apesar das críticas de pensadores como Deleuze e Guattari, a influência de Freud na psicologia moderna continua profunda. Inicialmente, suas ideias sobre o inconsciente, mecanismos de defesa e a importância das experiências na infância revolucionaram a área. Com o tempo, no entanto, as teorias de Freud evoluíram. A estrutura rígida do complexo de Édipo, por exemplo, foi reinterpretada e expandida. Psicólogos modernos integraram insights da neurociência, psicologia cognitiva e estudos culturais para criar uma compreensão mais matizada do comportamento humano. É como aquele ditado: nada se cria, tudo se transforma. E com as ideias do Freud não foi diferente. Hoje, os conceitos de Freud são frequentemente vistos como um ponto de partida, em vez de respostas definitivas. A psicanálise se ramificou em várias escolas de pensamento, como a teoria das relações objetais, a psicologia do self e a psicanálise lacaniana. Cada uma dessas escolas se baseia e modifica as ideias originais de Freud, refletindo a natureza dinâmica da pesquisa psicológica. Pense nisso como diferentes escolas de samba, todas com a mesma raiz no samba, mas com suas próprias batidas e estilos. Além disso, a ênfase de Freud na relação terapêutica e na exploração dos processos inconscientes continua a informar as práticas psicoterapêuticas contemporâneas. Técnicas como associação livre, análise de sonhos e transferência ainda são empregadas, embora em estruturas mais flexíveis e integrativas. Imagina só, tentar entender os sonhos de alguém como se decifrasse um enigma da esfinge. Em essência, embora as teorias de Freud tenham sido contestadas e refinadas, suas principais contribuições para a compreensão da psique humana perduram. O diálogo entre as ideias fundamentais de Freud e as críticas subsequentes, como as de Deleuze e Guattari, mantém o campo da psicologia vibrante e em constante evolução. A crítica de Deleuze e Guattari a Freud foi mais do que um exercício filosófico. Foi uma mudança radical que reverberou pela filosofia contemporânea e pelos estudos culturais. As obras colaborativas deles, como Anti-Édipo e Mil Platôs, introduziram conceitos radicais que desafiaram as estruturas tradicionais de pensamento e da sociedade. Uma das ideias mais influentes deles é o conceito de rizoma, que eles usaram para descrever o conhecimento e a cultura como não hierárquicos e interconectados.
Ao contrário das estruturas arbóreas do pensamento tradicional, o rizoma não tem raiz central, mas se espalha em múltiplas direções. É como um pé de maracujá, crescendo para todo lado, sem uma ordem definida. Esse conceito foi fundamental na filosofia pós-moderna, influenciando pensadores em várias disciplinas. Além disso, a noção de máquinas desejantes, de Deleuze e Guattari, forneceu uma nova lente para ver o comportamento humano e a organização social. Eles argumentaram que o desejo não se limita à unidade familiar, como Freud sugeriu, mas é uma força produtiva que impulsiona todos os aspectos da vida. Essa ideia ressoou profundamente nos estudos culturais, onde foi usada para analisar tudo, desde literatura até movimentos políticos. O trabalho deles também abriu caminho para novas metodologias na teoria crítica e na análise cultural. Conceitos como desterritorialização e agenciamento tornaram-se ferramentas essenciais para examinar como identidades, culturas e estruturas de poder são fluídas e estão em constante evolução. Em essência, as contribuições de Deleuze e Guattari criaram uma estrutura mais dinâmica e inclusiva para entender as complexidades da experiência humana. As ideias deles continuam a inspirar e desafiar acadêmicos, garantindo que os campos da filosofia e dos estudos culturais permaneçam vibrantes e inovadores. É como se eles tivessem adicionado novos instrumentos a uma orquestra, permitindo uma sinfonia do pensamento mais rica e diversificada. O legado deles é uma prova do poder do pensamento crítico e da natureza sempre em evolução da investigação intelectual. Deleuze e Guattari nos lembram que questionar as normas estabelecidas não é apenas valioso, mas essencial para o progresso. Assim como as ideias deles transformaram a paisagem do pensamento contemporâneo, eles nos encorajam a continuar expandindo fronteiras e explorando novas áreas. A maneira como eles entendem a nossa cabeça e a sociedade é radicalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, se complementam de um jeito fascinante. Freud, o pai da psicanálise, trouxe ideias revolucionárias sobre o inconsciente e a repressão. O modelo dele era linear, como uma árvore com raízes e galhos, onde o inconsciente seria a raiz escondida. Já Deleuze, junto com Félix Guattari, tinha uma visão mais fluida, tipo um rio. Eles criaram o conceito de máquinas desejantes, onde o desejo vai além da família. Usavam a imagem do rizoma, uma rede sem um ponto central, tipo a internet. Mas apesar das diferenças, eles também têm coisas em comum. Os dois achavam que o desejo é fundamental para entender o comportamento humano. Para Freud, o desejo era algo para ser controlado. Já Deleuze via o desejo como uma força criativa. Freud revolucionou a forma como a gente entende a mente, e Deleuze e Guattari expandiram os limites da filosofia. Com Freud e Deleuze é a mesma coisa. Pensamentos diferentes, mas que juntos nos ajudam a entender melhor quem somos. Enquanto a gente continua navegando nesse mar de ideias, o diálogo entre Freud e Deleuze mostra a força do pensamento crítico. Afinal, a gente nunca para de aprender, não é mesmo? E aí, pessoal? Nessa jornada pelos labirintos da psicanálise de Freud e das ideias filosóficas de Deleuze e Guattari, vimos como esses pensadores moldaram nossa compreensão da mente humana e da sociedade. O Freud nos apresentou as profundezas do inconsciente, a importância das experiências na infância e as relações complexas dentro das famílias. As ideias dele, como o complexo de Édipo, revolucionaram a forma como vemos o desenvolvimento psicológico. Já Deleuze e Guattari desafiaram essas ideias com o conceito de máquinas desejantes e o modelo rizomático de pensamento. Eles nos incentivaram a ver o desejo não como algo para reprimir ou controlar, mas como uma força criativa e dinâmica, presente em tudo na vida. As ideias deles nos levam a ter uma visão mais fluida e interconectada da experiência humana, rompendo com estruturas rígidas e hierárquicas. Apesar das diferenças, tanto Freud quanto Deleuze destacaram a importância do desejo no comportamento humano. Freud via o desejo como algo a ser administrado com cuidado, enquanto Deleuze o celebrava como uma fonte infinita de criatividade e conexão.
Juntas, essas perspectivas nos oferecem uma visão mais rica e completa da nossa natureza humana. Em resumo, a relevância das ideias de Freud e Deleuze está na capacidade de desafiar e expandir nosso pensamento. As teorias básicas de Freud ainda influenciam a psicologia e a terapia moderna, enquanto as críticas de Deleuze e Guattari inspiram a filosofia e os estudos culturais contemporâneos. O legado intelectual deles nos lembra que explorar diferentes pontos de vista pode aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ao continuarmos a interagir com essas ideias, mantemos vivo o espírito do pensamento crítico. Tanto Freud quanto Deleuze nos incentivam a questionar, pensar profundamente e abraçar a complexidade da existência humana. Ao fazermos isso, eles permanecem relevantes em nossa busca por entender os mistérios da mente e a riqueza da cultura humana. Valeu por embarcar nessa viagem instigante com a gente. Continuem curiosos, questionando e lembrem-se sempre há mais para descobrir. Até a próxima e continuem explorando o fascinante mundo das ideias.